Bom dia, irmãos. Eu quero começar o culto desta manhã lendo o texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 14. Diz assim: o ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços de morte. Essa semana foi uma semana especial porque no dia 15 de outubro, na quinta-feira, nós comemoramos o Dia do Professor. E eu quero fazer menção deste dia e louvar e agradecer a Deus pelos professores da Escola Bíblica Dominical de nossa igreja. Nossos professores têm demonstrado fidelidade em suas vidas pessoais, assim eles têm podido ensinar com autoridade a palavra de Deus e têm sido zelosos e cuidadosos no ensino das verdades da palavra de Deus. Então, parabéns, professores de todas as classes, desde maternal até a classe de adultos, pelo excelente trabalho que vocês têm realizado aqui em nossa igreja, ensinando a palavra de Deus às suas classes. Nós vamos curvar as nossas cabeças, nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida dos professores e também pedindo a sua bênção para o culto que se inicia neste momento. Oremos. Amado Deus, nós queremos neste momento expressar a nossa profunda gratidão ao Senhor pelos professores da nossa igreja que têm demonstrado uma vida, ó Deus, de fidelidade à Tua palavra e têm podido ensinar com excelência os princípios da Tua palavra para as suas classes. Obrigado pelos professores que o Senhor tem colocado nesta igreja, em todas as classes da nossa Escola Bíblica Dominical. Peço também que o Senhor abençoe suas vidas, suas famílias, abençoe os alunos da nossa Escola Dominical, para que eles possam aprender e praticar tudo aquilo que eles têm ouvido dos seus professores. E também, Pai, queremos pedir agora que o Senhor derrame a Tua bênção para o culto que se inicia, que os louvores possam agradar ao Senhor e que a Tua palavra preencha os nossos corações, que nos ensine para que possamos praticar e fazer a Tua vontade perfeita em nossas vidas. Nós agradecemos e oramos no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Não posso me esquecer nenhum momento só do favor que recebi de ti.
convidá-lo a abrir a palavra de Deus no texto de Hebreus, no capítulo 12. Nós faremos a leitura dos versículos 14 a 17, que será o texto básico para a nossa reflexão deste momento. O texto diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Vamos orar mais uma vez pedindo a bênção de Deus. Pai querido, estamos diante da Tua palavra perfeita e pedimos que os ensinos contidos nesse texto sejam relevantes em nossa vida. Ajuda-nos a compreendermos o que o Senhor está ensinando para nós nesse momento, e que nós sejamos praticantes desta palavra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, se eu puder escolher um tema para a reflexão desta manhã, seria este: conselhos que abençoam. Notamos que esse texto vem na sequência de tudo aquilo que o autor de Hebreus trouxe para os seus ouvintes. Nos versículos 1 a 3, ele orienta a corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Nos versículos 4 até o versículo 13, traz a ideia que talvez alguns dos hebreus estavam baixando a guarda e deixando de correr a carreira cristã. E então o autor aborda sobre o agir de Deus em suas vidas, para que eles pudessem retornar a esta carreira, a esta corrida com diligência. Então aqui o autor de Hebreus, nos versículos 4 a 12, fala de Deus agindo com disciplina para trazer de volta aqueles que estavam abandonando a corrida. E nós tratamos sobre por que Deus disciplina. Nós trouxemos várias razões por que Deus disciplina. E agora, terminando essas considerações, o autor de Hebreus dá alguns conselhos que são para abençoar os seus ouvintes. A palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 20, diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Então, a sabedoria consiste em ouvir os conselhos e as instruções, para que possamos ser bem-sucedidos nos nossos dias futuros. E Deus quer que você seja abençoado, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você tenha a sabedoria, e a sabedoria consiste em ouvir e praticar os conselhos e as instruções do Senhor. E aqui o texto diz, irmãos, que nós devemos atacar os conselhos de Deus apresentado na sua palavra, a Bíblia Sagrada. E quais são alguns conselhos que nós podemos extrair do texto de Hebreus capítulo 12, versículos 14 a 17? O primeiro conselho que eu destaco aqui é que o autor está dizendo: olha, siga a direção correta. Na nossa vida há muitas direções, e algumas delas são direções equivocadas, outras direções erradas, e até direções que são contrárias aos princípios da palavra de Deus. É interessante ouvir
um texto na minha página do Facebook que diz assim: não é possível tornar atraente o inferno, então Satanás torna atraente o caminho que leva até ele. Então muitas vezes há algumas direções, alguns caminhos que são muito atraentes, mas no final são caminhos de morte. A própria palavra de Deus em Provérbios 14:12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. O caminho de vida é o caminho que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina. Siga a direção correta. A Bíblia diz: seguir a paz. Então nós temos aqui duas considerações em relação à direção correta. Nós devemos seguir a paz. A Bíblia fala: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Agora, estamos vivendo num período, irmãos, muito complicado, porque a ideia é vivermos uma vida politicamente correta, porém, esta vida politicamente correta, em nome da paz, leva algumas pessoas a admitirem coisas erradas, a admitirem princípios que são contrários à palavra de Deus. Mas em nome da paz, eles acabam se calando, se omitindo. Não, a paz não pode ser mantida à custa da verdade. O Senhor Jesus Cristo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós devemos seguir a paz sempre à luz da verdade da palavra de Deus. O limite da nossa paz, da busca pela paz, são as verdades, os princípios da palavra de Deus. Porém a Bíblia fala: busque a paz, segue a paz, até na medida do possível, com todos. E diz também, não somente seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, o que é a santificação? Nós já temos enfatizado muito isto. A santificação consiste naquele processo em que uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, foi nascida de novo, entregou sua vida a Jesus Cristo, e agora, à luz da palavra de Deus, esta pessoa vai descobrindo aquilo que está errado na sua vida, aquilo que ela fez e que ela faz que não agrada a Deus. Então, a partir do momento em que a luz da palavra de Deus penetra na sua vida, ela vai deixando para trás os seus erros, as suas escolhas erradas, as suas vontades pessoais, para fazer aquilo que seja do agrado de Deus. Isto é um processo que vai levar a vida toda. E esse processo tem que ser mantido, tem que ser buscado, porque Deus é santo. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Deus quer nos santificar. Por isso que o autor de Hebreus diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque Deus é santo. E nós precisamos então procurar assimilar este atributo que Deus quer compartilhar, comunicar conosco, uma vez que agora Deus nos fez filhos amados dele. Muito bem, irmãos, não somente nós devemos seguir a direção correta, que é seguir a paz e a santificação, mas o segundo conselho que nós podemos extrair aqui do texto de Hebreus, no capítulo 12, é que nós devemos ser diligentes, ou seja, seja diligente. Esta palavra diligente é muito importante. Ela, no português, ela tem a sua origem latina na palavra diligere, que significa amor. Então a pessoa diligente é aquele que ama, é aquele que faz com amor. E o texto diz isto:
atentando diligentemente. Então seja diligente. Esta palavra também traz a ideia de alguém que seja zeloso, cuidadoso, alguém que demonstra rapidez na realização de algum projeto. E é isso que Deus está dizendo, atentando diligentemente, ou seja, com cuidado, com zelo, com agilidade. E ele diz assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Muito bem, irmãos, o que significa cometer falta? Vem à minha mente, irmãos, a ideia de dois times de futebol jogando e de repente um jogador comete uma falta e o juiz apita, falta. E o que significa esta falta? Significa que aquele jogador, enquanto estava jogando, ele quebrou uma regra, por isso ele levou falta. Portanto, ser faltoso quer dizer quebrar as regras. Portanto, irmãos, ser faltoso significa deixar de obedecer a palavra de Deus, não atentar para a palavra de Deus, infringir as regras colocadas por Deus em sua palavra. Então, seja diligente para não ser faltoso, para não cometer erros, para não quebrar as regras. É o que a palavra de Deus diz, separando-se da graça de Deus. E ele diz também, nem haja alguma raiz de amargura. Irmãos, a palavra amargura quer dizer o quê? É um sentimento amargo, de desprezo para com alguém. E a Bíblia fala, não haja raiz de amargura no seu coração. E é um perigo grande guardar a amargura do coração, porque quando ela brota, ela nos perturba. Na verdade, o ressentimento, a amargura que nós alimentamos contra alguém, ela faz mais mal para nós mesmos do que para o outro. Ela nos perturba, ela nos incomoda. E ainda diz que ela serve como um veneno que contamina muitas outras pessoas. Então, quando eu estou amargurado com alguém, eu acabo transmitindo esta amargura que eu tenho desta pessoa para outra pessoa. E isso não é saudável nem para a nossa vida, nem para a vida daquela pessoa da qual nós estamos amargurados e ressentidos, e nem para a vida das demais pessoas que são envenenadas com a nossa amargura. Isso cria inimizade, isso cria um mal-estar na nossa comunidade, na nossa igreja. O que pode causar amargura em nosso coração? Alguém que nos maltrata, alguém que nos rejeita, quando alguém nos trai, né? Isso cria ressentimento. Quando nós somos vítimas de calúnia de alguém, nós podemos criar amargura contra aquela pessoa. Quando somos vítimas de violência de alguém, seja vítimas de violência de palavras ou violência física. Então, estas ações contra nós podem promover amargura em nosso coração. Mas a Bíblia fala, independentemente de tudo isso, nós como filhos de Deus, não podemos e nem devemos guardar amargura no nosso coração. E quais os passos que nós devemos tomar para nos libertar deste veneno que pode brotar em nosso coração? O remédio para a amargura, irmãos, é pedir a graça de Deus para que nós possamos perdoar aquela pessoa que de alguma forma causou o ressentimento e a amargura em meu coração. A palavra de Deus diz assim, em Efésios,
no capítulo 4, versículos 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ora, irmãos, a nossa vida muitas vezes cometemos erros contra Deus. Mas mesmo assim, Deus na sua bondade, na sua misericórdia, nos perdoou. E assim como Ele nos perdoou, Ele nos diz que nós devemos perdoar uns aos outros também. Então este é o remédio. Então se você não pedir a ajuda de Deus, a graça de Deus, para perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te fez mal, você vai ser envenenado por esta amargura, vai te fazer mal, pode deixá-lo até doente fisicamente e não vai te ajudar em nada. Mas se você pedir a ajuda de Deus, mesmo que este irmão não venha te pedir perdão, mas no seu coração você buscar a graça e a ajuda de Deus em perdoar, isto vai limpar o seu coração de todo esse veneno e vai te ajudar na sua vida espiritual. Que conselho maravilhoso que o autor de Hebreus está nos dando para nos dar uma vida feliz e abençoada. E o terceiro conselho que nós encontramos aqui no texto é que nós devemos buscar a pureza em nossa vida. Ele diz assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então, eu estou colocando aqui na forma positiva. Busque a pureza no seu coração. Quando ele diz, não haja algum impuro. Então a maneira de nós não sermos impuros é buscarmos a pureza em nosso coração. O que significa ser impuro ou profano? O autor de Hebreus cita aqui a atitude de Esaú. Esaú fez uma escolha na sua vida. Ele preferiu vender o seu direito de primogenitura, conforme diz aqui o texto, por um repasto, por uma porção de lentilha que Jacó preparou, e ele diz, olha, eu te dou isto em troca do seu direito de primogenitura. E naquele momento, provavelmente, Esaú estava cansado, porque ele havia chegado da caça, estava fatigado, e ele teve mais interesse em satisfazer a si mesmo do que pensar no valor espiritual do direito de primogenitura. E ele, portanto, agiu de maneira profana. E significa, portanto, quando nós trocamos os valores espirituais pelos valores materiais. Isso é ser impuro, isso é ser profano. Nós não podemos e não devemos trocar os valores espirituais pelos valores materiais. E muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós acabamos, muitas vezes, agindo assim. Quantas pessoas não trocam um programa de televisão em detrimento do culto? Trocou um valor espiritual por um valor material. Agiu de forma profana. Quantas vezes nós sabemos a direção da palavra de Deus para a nossa vida, mas nós desprezamos o ensino da palavra de Deus para fazer a nossa vontade e o nosso querer. Isso significa, irmãos, agir de forma profana. E é isto que Deus está nos dizendo, olha, não haja impuro e que venha agir de forma profana. E é interessante que a palavra de Deus diz que Esaú, ele procurou lugar de arrependimento, mas ele acabou não encontrando.
Mas é muito triste quando chegamos num ponto em que o arrependimento não resolve mais, porque nós decidimos andar de forma contrária à palavra de Deus. Pelo menos aqui nesta situação, Esaú não achou lugar de arrependimento, muito embora com lágrimas o tivesse buscado. Ele acabou sofrendo as consequências da sua péssima escolha em dar mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Irmãos, a palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dê valor, irmãos, à palavra de Deus. Dê valor à orientação de Deus para a sua vida. Dê valor aos cultos que são feitos para o fortalecimento e enriquecimento espiritual da sua vida. Não deixe que os valores materiais substituam os valores espirituais. A palavra de Deus no Salmo 119, nos versículos 9 a 11, encontramos o salmista Davi trazendo a seguinte orientação para as nossas vidas. Nesse texto do Salmo 119, nos versículos 9 a 11, ele está se dirigindo aos jovens, mas certamente os princípios aqui servem para todas as idades: crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Ele diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta está no versículo seguinte, na continuação do versículo: observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, irmãos, o segredo para nós termos um coração puro, uma vida pura, é guardar e obedecer à palavra de Deus. Irmãos, aqui então nós acolhemos 3 conselhos que o autor de Hebreus deixou para os seus ouvintes e que servem para a nossa edificação também. Primeiro conselho: siga a direção correta. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seja diligente. Faça com amor o que você tem que fazer. Faça com zelo. Faça com dedicação. Procure fazer com agilidade. Então, seja diligente em seguir as regras. Ele diz: não seja faltoso. Seja diligente em perdoar, para não guardar amargura no coração. E busque um coração puro diante do Senhor. Se você seguir esses 3 conselhos, com certeza você terá um futuro abençoado diante do Senhor e diante das pessoas que convivem com você. Que Deus nos abençoe, irmãos, que esta palavra realmente fique em nosso coração e que nós possamos obedecer aquilo que nós aprendemos nesta manhã. Oremos ao Senhor. Mais uma vez, ó Deus, agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá a cada domingo de cultuarmos e adorarmos ao Senhor. Obrigado por todos que têm participado dos cultos que temos oferecidos, ainda de maneira online. Deus, que esses conselhos sejam guardados em nossos corações, que nós possamos praticá-los, para que possamos ser portadores das tuas ricas e preciosas bênçãos em nossa vida. E assim que nós oramos, no nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.